Brasília não é feita apenas de política. Brasília é feita de decisões, de conexões, de negócios, de ideias que movimentam o país. Por trás dos bastidores do poder, existem histórias que quase ninguém conhece. Aqui, as vozes mais influentes do Brasil encontram espaço para conversar com profundidade. Está começando o Vozes de Brasília. Boa tarde, Brasil, boa tarde, Brasília. Deus nos abençoe a todos e que nos dê muitos e muitos dias mais como este. Estou hoje com dois convidados especiais, dois empresários que já estão substituindo os seus familiares, como é o caso de José Carlos Magalhães, com empresa há 50 anos, 55, né? 55 anos de Brasília, ou seja, de 1970, e Alejandro Parrilha, também filho do nosso querido amigo Parrilha, e também há 50 anos no mercado, cada um no seu segmento. O Zé Carlos é CEO da Disbrel, é um homem que vem do setor produtivo e trabalha muito para que nós permaneçamos sempre com um mercado ativo no Distrito Federal, e isso está demonstrado que quem passou por essa pandemia sabe exatamente o que foi o sofrimento, principalmente nessas duas áreas. O Alejandro Parrilha é o empresário, é administrador, é empresário. A Imagens Promoção, que tem 50 anos de Brasília e faz hoje também o Brasil todo, de eventos. Então foi a que mais sofreu no período da pandemia. Então a gente espera que depois dessa passada da pandemia, vocês cresceram bastante e a gente tem visto esse trabalho de todos vocês. Zé Carlos tem formação superior, contabilidade e administração, é ex-presidente do CDL, fez um belíssimo trabalho à frente, é vice-presidente da CNDL, que é a Confederação Nacional do CDL, e sofredor do comércio, como todos os comerciantes empresários do Brasil. O Alejandro Parrilha, que também vem do sofrimento com Imagens Turismo e Promoções, é vice-presidente da CDF, então veja que estão todos no sindicalismo e no associativismo, o que lhes dá uma bagagem maior para sustentar as suas empresas em tudo que acontece neste país. Sim de Eventos, também é participante, é vice-presidente, e o Brasília Convention Bureau. Então eu começo com José Carlos Magalhães. Mão de obra difícil, Brasília. Então eu gostaria que você fizesse uma análise e depois, até pegando o gancho, você, Alejandro, também dando seguimento a esse que é o grande problema hoje do Brasil. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui, agradecer ao Parrilha por participar aqui desse nosso bate-papo, que a gente sempre aprende, né? Principalmente o ramo dele, que requer muita mão de obra, e tem que ser rápida e objetiva, e no meu ramo também. É o monta-desmonta o mais rápido possível, que rende mais. Tem que ser bem tratado, e agradecer você pelo seu trabalho, e agradecer os nossos ouvintes que nos estão assistindo, que isso é que dá força a todos nós. Eu diria que hoje a mão de obra é um dos problemas mais sérios que nós temos, não só em Brasília, mas no Brasil. Eu diria que em Brasília é um pouco mais sério, é mais difícil, porque o meu funcionário, que tem hora para chegar, hora para sair, tem que usar bota para carregar o caminhão, tem que usar uniforme, tem que cumprir, ele tem uma As carga... As leis são mais exigidas aqui. A carga de trabalho dele é enorme, ele já fica, dependendo da cidade satélite que ele mora, ele já fica 1h40, Brasília está muito difícil esse problema de transporte. Outro dia eu conversando com um funcionário meu, ele leva 1h50 quando está tudo ok, de Planaltina DF
para as ações. Mas esse é um dos problemas. Nós temos aí uma preocupação de todas as entidades, e principalmente do Sistema S, FEComércio, SESC, SENAC e o SEBRAE, com treinar esse pessoal. Né? Isso é muito importante, porque com o advento da IA e essas novas tecnologias, a gente tem que treinar muito, porque aquela pessoa que sabe um pouco de cada, aquela não vai existir mais. Essa vai ser sucumbida. MacGyver. Se o cara souber só contas a pagar ou só contas a receber e não souber usar um IA para tirar um DRE, tudo esse está com os dias contados fora do mercado. Né? Ou então a mão de obra dele vai ficar extremamente cara, porque ele vai produzir muito pouco, e hoje tudo é em cima da hora. Nós temos um concorrente muito sério, que são essa parte social. Essas bolsas, esses cartões, esses salários, essa eternidade de ajuda social. E eu não sou contra essa ajuda social. Só que ela tem que ter um limite. E tem que ter alguns objetivos que os funcionários, que a pessoa que esteja recebendo, para receber, ela precisa cumprir alguns objetivos. Vamos supor, hoje você acha muito, e você acho que é prova disso, funcionário que chega para a gente e fala, bom, doutor, eu posso trabalhar, mas se o senhor me registrar, eu estou fora. E eu perguntei por quê. É porque a mulher que eu vivo, né? Quanto tempo você vive com ela? 10 anos. Nós não casamos. Ela recebe do governo lá e é diarista. Eu recebo do governo aqui e estou desempregado, mas eu vou, um exemplo, no Ceasa, faço 3 bicos lá, recebo, tenho 3 filhos, recebo pelos filhos e estou tranquilo. Jogo a minha sinuca quase todo dia à tarde, chego 5 horas lá no Ceasa, 4h30, 5 horas para carregar a caixa. Quando joga sinuca, pelo menos ele não incomoda muita gente. O duro é quando senta no boteco para beber, chegar em casa e... Deve beber também, né? Não... Pouco, muita gente não sabe, mas enfim, isso daí está prejudicando a todos nós. Porque daqui a alguns anos, a Previdência, a conta hoje já não fecha. Sim. Certo? É verdade. Daqui a alguns anos, não vai fechar de jeito nenhum. Sustentável. Porque nós vamos ter uma pessoa trabalhando, para uma 3. recebendo ajuda social e a outra aposentada, porque a idade de todo mundo está crescendo. Antes as pessoas morriam com 70, 72, 74. Hoje 90. Hoje é 90, 92, 93. Eu quero passar um pouquinho. Entendeu? Se Deus quiser. Então, as pessoas estão vivendo mais. Se elas estão vivendo mais, elas têm que receber mais tempo do governo a Previdência, depois que se aposentar. E tem que ter qualidade de vida. Então, esta é uma preocupação que nós temos, e eu acho que também o amigo aqui também tem essa preocupação, porque hoje não está compensando trabalhar. Como não está compensando, eu abri mais uma loja. Porque hoje não tem mão de obra. Aí a pessoa fala assim, vai para a internet. Então eu vou te dizer o seguinte, a compra, o passeio no shopping, o passeio numa avenida de lojas, é um ato prazeroso. A pessoa compra, a pessoa se diverte, ela toma um café, ela come um pedaço de torta, se for à noite ela come uma pizza, toma um vinho, ela está passeando, isso gera emprego. Sim. Então a gente tem que ver que esse negócio também de ficar comprando só na internet tudo, sabe? O Uber deixa de andar, o táxi deixa de circular, a pessoa deixa de consumir, fica mais em casa e acaba gastando um dinheiro todo. Vou entrar mais um pouquinho nesse e-commerce com você, que eu sei que você estuda muito isso. Mas eu quero voltar ao meu amigo Alejandro. A empresa do ramo do Alejandro de eventos foi a que mais sofreu na pandemia, porque eles não tinham trabalho mesmo. Você ainda vendia uma coisa ou outra, ou mais num final de semana e tal. A dúvida dele foi dolorosa. Agora a dele, você não tem o que fazer.
que quem é que vai, ou quem é que ia para uma reunião com mais de 10 pessoas naquele momento. Não podia. Era Não, proibido. pois é, além da proibição, Teve uma dos entrevista. erros, né? É. Os erros das proibições, ainda teve isso. Como é que vocês conseguiram? Eu sei que a família é bem abastada, hein? Mas gasto não é lucro. E tirar gasto do lucro, a gente sabe onde é que vai parar. Como é que vocês passaram por isso? Conta um pouquinho pra gente dessa história. E entra também nesse Claro. bolsas, porque eu acho que é um É um problema, assunto é um polêmico. problema nacional, ele é polêmico. Eu tenho minha maneira de enxergar, você, de ver como passa. Eu, por exemplo, acho que deve ter tempo, deve limitar o tempo e deve eliminar determinadas facilidades. Como? Porque eleger. Então você sabe que numa eleição você facilita o voto com algumas facilidades. Isso no passado a gente tinha bolsa dentadura, bolsa botina, estamos com um político ali próximo da gente, então a gente sabe que tinha tudo isso. Fala um pouquinho para a gente sobre o sofrimento do setor naquele momento. Bom, primeiramente queria agradecer meu amigo Fábio de Carvalho o convite para estar aqui no Voz de Brasília, toda a sua audiência. Para nós é uma Meu alegria amigo você. Zé Carlos, agradecer aqui, né, tá compartilhando esse bate-papo. E, bom, a gente teve, né, o setor, né, do ramo de eventos, teve praticamente 3 anos parado, né? Foi a pandemia toda que as empresas, e o ramo de eventos é bem lá, ele tem 52 eixos, tá? Então, hoje a gente está com a marcha dos prefeitos aqui em Brasília. Você tem a empresa, né, de aviação, né, a Gol, a Latam, a Azul, que trazem os congressistas. São 30 mil pessoas que estão em Brasília. Então, imagina toda essa logística para trazer de todos os estados do Brasil as pessoas para um evento só. Você tem os hotéis, a indústria de hotéis, que está hospedando isso aí. Quantos trabalhadores tem, desde o, né, mensageiro, ali do cara que carrega a mala, até o balconista, a que limpa os quartos, os gerentes, enfim, o pessoal de alimentos e bebidas, quem faz o crachá, quem faz a bolsa, o Uber, né, as empresas de aplicativos, o de receptivo, que são o transporte, são 52 áreas, né, que foram afetadas diretamente, fora as que terceirizam e as que quarteirizam. Então foram milhões de empregos em todo o Brasil, que de uma hora para outra você não tinha mais evento. E eventos, você faz uma reunião... Você não que faz do passado, né? Não, e você faz uma reunião de 50 para um evento como esse da Marcha dos Prefeitos, que tem, né, 30 mil pessoas passando durante os 4 dias. É a previsão hoje. É a previsão desse evento para a cidade. Então você vê que o trânsito está um pouco mais, né, caótico por conta, né, de muita gente que está aqui, os hotéis, os restaurantes. Então uma cadeia produtiva que realmente gera muita riqueza e que de uma hora para outra foi proibida, como você falou, não podia ter aglomeração. Então reuniões que, né, de 2, 3 pessoas não podia, principalmente eventos de 100, de 500, de 1.000, de 2.000 ou acima disso. Então, as empresas tiveram que realmente parar e, no primeiro momento, não se sabia se ia ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente viu que foram 3 anos, né? Foi 2019, 20, 21, aí 22 que começou, e aí a gente teve 1 ano e meio, 2 anos, a possibilidade de fazer reuniões com distanciamento, não sei se vocês lembram. Então, as reuniões que podiam ser feitas, até nas empresas, tinham que ser com máscara, claro, com álcool em gel, mas com 1,5 metro, que eram as cadeiras. Então, um auditório, você tinha que refazer ali o distanciamento. Quando eram, né, cadeiras né, móveis, ok, mas quando era auditório não podia ser feito nos auditórios com cadeiras fixas. Então foram várias dificuldades e peculiaridades até chegar nessa autorização. Então, o que aconteceu com as empresas? As que tinham, como você falou, lastro, que conseguiram ficar 6 meses, 1 ano paradas, pagando os seus funcionários, seus colaboradores em dia, para não perder essa mão de obra, ainda aguentaram. Muitas, né, a grande maioria, teve que fechar.
Fábio. Porque quem tinha 50, 100 funcionários, 20 O cara não funcionários, aguenta os custos. e sem receber, porque tem os custos fixos, os custos variáveis, e você não tem a receita, porque você só tinha despesa. Então você não tinha R$ 1.000 que entrava, só saía, né, todo esse custo. E Então, aquelas demissões que tiveram que ser feitas também tinha impactaram um diretamente no caixa, porque tinha o FGTS, você tinha que pagar férias os direitos. proporcionais, Bem lembrado. 13º, que sem caixa. Então você E não sem tinha aquela receita, previsão. tinha a despesa. E para demitir, que quando as pessoas viram que não ia ser, né, fácil, dois. então que ia demorar, muitas falaram: bom, eu vou demitir gradativamente. Você demitia 2, 3, 5, dependendo do tamanho É da para não empresa. estourar o caixa, não. Para não estourar. Só que Uma teve vez. muitas que não conseguiram, se endividaram e realmente, infelizmente, algumas empresas boas fecharam. E o que, convergindo com a última pauta aqui que o Zé Carlos falou, a mão de obra. Acho que o grande gargalo hoje era você ter demitido nessa época mão de obra, que tinha funcionários nossos de 30, 40 anos, que a gente demora 2 anos, 3 anos, às vezes, para treinar. O Zé Carlos sabe muito bem, uma mão de obra mais especializada, que demora, leva tempo com cursos, com qualificação. Então, você demitia, e o que aconteceu? Quando voltou, eles já estavam alocados em outras áreas. Então, você perdeu essa mão de obra e você não tinha mais esse profissional Não volta. no mercado. Então, teve 2 pontos culminantes. A pandemia, que realmente foi muito difícil, quem não tinha reservas realmente teve muita dificuldade. E depois, para você contratar a mão de obra que você demitiu, você achar no mercado. Você não acha facilmente. Então foi uma grande dificuldade para os empresários no setor de eventos, né, essa realocação dentro da empresa da mão de obra qualificada e especializada, que eventos você tem, como eu te falei, vários eixos. Então você tem um montador de eventos que não é fácil você treinar, demora muito tempo. Você tem um marceneiro na área de eventos, que é para montar estandes. Você não treina em 6 meses e 1 ano, demora 2, 3 para ele ficar muito bom. Então foi muito Outra coisa, você difícil. falou de treinamento. E você usa qual a faculdade ou qual a escola para esse treinamento? Você tem isso? Você tem, Zé Carlos? Tem. Eu sei que nós somos Sim, do Sistema S. O Sistema S Mas- hoje, eu acho que o Sistema S hoje, principalmente em Brasília, que você Administração, Conhecedor, nosso amigo Zé Carlos. é Zé Aparecido, né? Zé Carlos, Zé Aparecido. Eu acho que hoje o Sistema S está fazendo em Brasília algumas coisas muito mais do que o governo. A área de treinamento é uma, né? Então, se você for hoje na escola do Senac, você vê os laboratórios, não só no plano piloto, principalmente nas cidades satélites, laboratórios de informática perfeitos. A área de cabeleireiro, Senac, a área de confeiteiro, alguns chefes de cozinha. Só para a gente ilustrar aqui, Alex, eu fui num restaurante de 1 estrela Michelin em Portugal, em Lisboa. E estávamos lá conversando, batendo um papo, e chegou o chefe e perguntou de onde é que nós éramos. A gente viu que era brasileiro, e ele era de Brasília, especialmente de Taguatinga. E nós perguntamos o que ele estava fazendo lá. Eu fiz um curso no Senac, e aí fui aprender, fui aprimorar na Itália, depois passei, acho que França. foi na França, e agora eu estou com o meu próprio restaurante, e a minha mãe ainda mora em Taguatinga, eu devo muito ao Senac. Então o Sistema S hoje ele tem um peso muito grande nesta formação. Eu acho que principalmente Brasília, pela evolução que o Zé Aparecido deu ao mercado de Brasília e ao conseguir tantas verbas alocadas para cá, para o crescimento. Então, acho que eu valorizo muito o presidente Isso Aparecido, ainda vai. porque isso ele vai ainda um pouco mais na frente, ele vai representar muito mais, porque nós ficamos, vamos combinar, quase 20 anos estagnados. Não é crítica a ninguém, acho que passado é passado, mas
a gente vê as novidades hoje, é muito diferente. Inclusive no setor de eventos, Fábio. Pois é. Ele deu uma pujança. Você tem eventos aí do Sesc, por exemplo, Sim. né, que movimentam toda a cadeia produtiva das cidades, das regiões administrativas do Distrito Federal. Em Taguatinga, em Ceilândia, porque eles fazem... Taguatinga foi esse final de semana agora, inclusive, Foi um grande, no Tagua Park. no ano do Sistema S, né? Que foi... Nós fomos agraciados pela Câmara, aliás, pelo Senado Federal, né? Então, o Zé Aparecido, olha, eu bato palma para ele. Tem fomentado. Não, mas tem trabalhado muito. Não só ele, como principalmente os dois diretores dele, do Sesc Senac, o Alcides e o Vitor. Parabéns a todos. Exato, que eu também parabenizo, acho que todos nós que temos funcionário, temos que dar força, temos que divulgar isso para os próprios funcionários que mal conhecem Verdade. Sim. um clube do Sesc, tudo que ele pode ter, mal conhecem uma clínica dentária do Sesc. Os cursos são ofertados, muitos online, muitos presenciais, alguns com custos muito baixos, né? Eu acho que mesmo o Sistema S oferecendo tudo isso, fazendo mais do que o governo, eu acho que tem que haver uma conscientização que a pessoa pode ganhar muito mais se ele estudar. Mas ele tem que estudar e não passar pela escola. Sim, mas Ele o que a tem gente está que- vendo hoje no Brasil inteiro é determinados governantes dizendo, não, ele tem que passar. Não importa se vai frequentou, ter só frequência. tem que passar. Isso a gente ouve e vê a televisão mostrando determinados casos que eu acho um absurdo. Absurdo. Porque você isso pega aí. um cara que estudioso, tal, que faz uma faculdade, faz uma universidade, tudo bem, estudando e tal, passa com louvor, aí você vê um outro que não fez nada, não saberá fazer nada, entendeu? E terá problema. É diferente do No cara seu que só passa nível. com a nota lá Sim, e, sim. enfim, É. não tem, né? E não sabe a nada qualificação. mesmo. Então não é passar tem. pela Não escola, tem é interesse. realmente Não é? estudar. Mas foi criado no Brasil, e principalmente, eu digo, em Brasília. Por que em Brasília? Porque, como eu falei lá no começo e não completei, ele chega em casa e ele vê o primo dele, ou o irmão dele, num serviço público, que não cobra muito horário, que não requer muita esforço, qualificação. qualidade, fica tranquilo, tem feriado prensado, ponto facultativo, Muitas tudo com mais. uma segurança. Então, e com segurança, então isso está ficando cada vez mais difícil. Mas ele vê isso do colega dele. Então ele perde a vontade. Então alguma coisa tem que ser feita para parar com Incentivar. com essa cultura que foi criada do não trabalho e levar vantagem. Hoje nós temos uma cultura do não trabalho. É. Eu acho que tem que ter um mix, né, Zé Carlos e Fábio, entre essas três, né, situações. Os cursos que a gente tem ofertados, o governo, né, que tem que entrar também com a sua parcela de incentivo nessas capacitações e qualificações, e nós, empresários, que sempre fizemos a vida inteira. Então, nós sempre demos treinamento, desenvolvimento e qualificação técnica e profissional para os nossos colaboradores. O governo precisa, né, entrar com mais força e, lógico, que os cursos que a gente tem do Sistema S e outros que tem no mercado, também com a sua parcela. Então, acho que tem que ter uma convergência entre esses três, porque senão a coisa não vai ficar Tem que acabar. fácil para o trabalhador e para o empresário. Tem que acabar e tem que ajudar o seguinte. Você tem muitos cursos hoje no Brasil até aprovados pelo MEC. Então você tem vários cursos. O difícil é que esses cursos são vendidos, mas na maioria não são entregues. Então a gente precisa acabar também com essa farra dos cursos que você vende e não leva entrega. ninguém a lugar algum, na verdade, né? Então, quer dizer, você não tem a formação. Você tem o curso, alguém ganha seu dinheiro lá, me interessa quem, e aí você não tem a pessoa formando. Você tem um cara que
assinou alguma coisa lá e pronto. Você falou no início aí, até para a gente, assim, esse negócio de mão de obra é infinita essa discussão, né? Você falou no início que nós somos a favor da ajuda social, Sim. temos que ter, Uhum. como teve na pandemia, eu acho que tem que continuar, mas tem que ter alguns predicados, né? Tem que ter algumas etapas cumpridas. Uma das etapas cumpridas seria uma formação permanente até ele arrumar um trabalho. Sim. Uma permanência numa escola, uma permanência em algum serviço social. Ah, não consigo emprego. Tá bom, então você vai trabalhar num serviço social. Ser um voluntário. Que seria muito mais barato do que os bolsas que nós temos hoje. Seria muito mais barato que os bolsas, poderia até continuar pagando, mas você vai ajudar no serviço social, porque o serviço social é de extrema importância, né? Nós temos um mutirão para fazer, cada um dentro da sua área, né? Vamos supor, tem escola, tem carteira nas escolas públicas, né? Principalmente no interior. Ele é um marceneiro, carpinteiro, vai ajudar. Sim. Se não consegue emprego, vai ajudar. Mas eu vou E um aí pouco pode mais além receber. do funcionário. Por que não o presidiário? E a gente está vendo aqui perto, a administração do presidente Bukele, o cara transformou o país em 2 anos. Peraí, tem jeito. É só querer. Então eu não quero entrar na base política, mas a gente vê isso assim, o cara está sendo elogiado no mundo inteiro porque conseguiu acabar, ou quase acabar, com bandidismo, com ladruagem, criminoso, entendeu? E botando o cara para trabalhar. O cara é presidiário, vai trabalhar para pagar o seu salário. Agora aqui o cara vai preso, ele ganha salário. Então, quer dizer, tá tudo errado. Tá invertido. Tem gente que, não quero ir para casa não, porque eu não tenho o que comer, eu vou comer na cadeia. Como 3, 4 vezes por dia. Pô, vamos combinar que tá tudo errado, né? Eu não sou contra ajuda, definitivamente, sou a favor. Mas eu acho que tem limites, tem que ter limites, tem que ter colocações e ele tem que fazer alguma coisa. Porque só Isso aí. comer, 2 anos, 10 anos, tem gente, há poucos dias, saiu uma matéria, entrevistamos, não, tem 20 anos que eu não trabalho, você olha uma pessoa de volume, ou seja, não está passando fome, né? Então eu digo, poxa, fácil assim. Aí cria mais um filhinho, porque tem mais uma renda, enfim. Bom, Bolsa nós falamos, o e-commerce, eu queria que você desse uma palavrinha a mais sobre o e-commerce, mas eu quero perguntar, hoje a participação sua no mercado nacional. Sei que Brasília vocês têm uma grande influência, até pelo tempo de mercado, pela qualidade do serviço prestado, né, desde o seu pai, e hoje eu acompanho muito você, sei que você é um batalhador mesmo, entendeu? É garoto jovem, gosta de divertir, mas trabalha. Porque isso é que faz o empreendedorismo. A gente não adianta. Cheio de ideia. Não adianta você elogiar o filhinho de papai, filho de rico e tal. Não, você tem que elogiar aquele que é filho de rico, mas que está crescendo ainda mais o patrimônio deixado pelo seu pai, que é o caso de vocês dois e muitos outros que a gente tem em Brasília, né? Brasília eu acho que é bem feliz nisso. Você não tem herdeiro, você não tem herdeiro, Dos pais, né? E dos avós. Você tem seguidores mesmo, um cara que vem fazendo um belíssimo trabalho. E aí você cita vários aqui que É verdade. é isso, né? Brasília tem muito isso. E assim, eu desde, né, graças a Deus, meu pai desde criança me colocou em todos os níveis da empresa. Então eu fui office boy, fui contas a pagar e contas a receber, fui do departamento financeiro, fui orelha, fui lá carregador de caminhão. Então a gente carregava caminhão, carregava Kombi. E aí depois, até, olha, por incrível que pareça, os concorrentes falaram, olha, acho que você tem que colocar o Alejandro no departamento comercial, porque ele vai voar, você está colocando ele muito no serviço, muito braçal. Coloca ele agora na parte comercial para ver como que ele vai sair. E aí depois que eu entrei na parte comercial, eu comecei a vislumbrar exatamente outras Nichos, possibilidades em outros estados. Então a gente tinha muita
né, muito foco aqui no governo do Distrito Federal e governo federal que era aqui, né, em Brasília. Tudo funciona aqui. Mas depois, quando a gente começou a ver outros estados, Goiânia, Goiás, por exemplo, estado de Goiás, a gente, inclusive, depois E comprou aí, uma empresa, o agro melhorou comprou muito. uma empresa em Goiânia e aí começou a atuar no estado de Goiás. E depois foram para outros estados que tinham carência de empresas, né, com serviços especializados, com serviços personalizados. Você sabe muito bem, né? Você já teve grandes eventos, Fábio, e você sabe como é difícil, às vezes, ter uma empresa que cativa seu cliente, que fideliza seu cliente, que fala, olha, eu vou cuidar de você com todo carinho, com todo respeito, e aí você fica 5, 10, 20, 30 anos, às vezes, com um cliente, né, fidelizado. Montar E uma assim empresa, a gente o conseguiu. cara que monta a empresa, empresário, é um sofredor. Eu vejo É. para montar um negocinho desse aqui, eu tenho 2 empresinhas e tal, já não estou mais naquela de sentar atrás do balcão e também querer... Para montar isso aqui, você precisa ver a dificuldade que é se montar um negocinho desse, que não gasta nem 100 mil reais, e é um parar, porque aí você convida. Eu tenho aqui hoje um chefe de cozinha, que aos finais de tarde, quando está mais glamouroso, então ele vem, serve e tal aqui, o pessoal que faz a parte estrutural. Então é um negócio difícil pra caramba. Aí você fica imaginando o cara que não tem dinheiro, não tem uma ação completa, para montar qualquer coisinha é uma dificuldade. E hoje a gente ainda tem as facilidades que nós temos com o registro de uma empresa, tudo muito mais fácil do que foi no passado. Você esperar 6 meses para registrar uma empresa. Rapaz, é uma... Que era 6 meses para tirar um alvará. para ter uma empresa, para você conseguir... Mas né, você ia pegar um alvará do Corpo de Bombeiro, era uma coisa assim... alvará de construção, Pois é. né? Um alvará Aprovação. Alvará de de aprovação. projeto. É verdade. Então, Nossa Senhora. era muito complicado. A gente tem agora algumas facilidades, mas também a gente às vezes esbarra, né, na burocracia que Você Atrava. hoje, vocês, a empresa hoje, tem uma espécie de um clube, de um espaço para receber esses convidados, esses eventos? você conhece lá o centro de convenções que a gente construiu, que é o Millennium Convention Center, que é na ASCAD, no Clube da Câmara dos Deputados. Nós construímos, né, inauguramos em 2018. Só que aí a gente esbarrou. Não, a gente teve uma leve felicidade, que foi a inauguração em 2018, um ano que a gente fez praticamente tudo, né, de graça para divulgar, para as pessoas conhecerem o espaço. E quando a gente vislumbrou em 2019, né, poder cobrar, né, alguma coisa, aí realmente paramos. Então a gente teve esse entrave, e aí ficamos parados, mas aí em 2022 abrimos e aí começamos a fazer de novo o trabalho de divulgação, de captação de tudo, porque... de eventos, e é um centro de eventos que, né, cabem 2.000 pessoas, então é um centro modulável que pode ser para 50, mas pode ser até 2.000 pessoas subdivididos em 4 salões para 500 pessoas cada. Na beira do lago, então você é pé no lago mesmo, então você está pisando no lago, então é muito próximo, né, ao lago. Eu me lembro que você, na época, eu acho que foi no começo mesmo do problema da agora, você ofereceu cotas. Foi? Né? Eu ofereci para você. Para mim, Porque inclusive. estava difícil da gente finalizar. Hoje eu me arrependo de não ter pego. Mas você ainda tem tempo, viu? Aumentou um Mas pouquinho. Tá mas feito hoje- o convite, né, Zé Carlos? Mas Aqui hoje pro Fábio. o volume está muito alto. Não, mas para amigos, a gente, né, faz sempre, né, a melhor coisa e estão todos convidados, tá? Para eventos, né? São de todas as naturezas. O nosso setor é do corporativo, do institucional, vocês sabem, mas lá também já teve vários casamentos, formaturas, 15 anos, confraternizações. Inclusive teve um evento do Sindlock. Foi lá, acho que tem uns 30 dias. Eu acho né? que eu tenho um agora por lá. Então temos vários eventos e vocês estão sempre convidados, tá? Vocês, a audiência aqui do programa, a poderem participar. Você pode mandar sempre um convite convite personalizado. Com certeza vai ser para você, para o presidente Zé Só Carlos. melhorar mais um pouquinho, eu vou. É. Porque eu gosto de participar, eu gosto de ver. Até mesmo porque, como eu sou muito curioso,
Eu gosto de saber como é que está Brasília toda. Eu conheço Brasília, vim para cá em 70, cheguei, logo inaugurei o Conjunto Nacional Brasília como lojista, né? Esse primeiro shopping de Brasília e tal. E sempre participei de tudo, das inaugurações. Eu inaugurei Ceilândia em 73, já estava começando a vida, já inaugurei Ceilândia, aí vim inaugurando tudo que aparecia, eu vinha. O que eu gostava de ver, ouvir até ouvir o Joaquim Roriz com aquele vozeirão dele, né, aquela expertise dele de comunicação, né? Então é muito interessante. Você vê como foi criada o Águas Claras, como saiu Vicente Pires. Vocês devem lembrar, mas eu me lembro porque eu estava indo para Taguatinga nesse período e vi aquilo ali. Você ia, primeiro a Estrada Parque era toda de eucalipto, né? Então a gente ia naquele negócio bonito e tal. Eu já era motociclista na época, era bonito você fazer plano Taguatinga. E aí vi nascendo aquilo ali, criado como chácaras, e tinha muita laranjeira. Banana, não é? Laranjeira, você via aquele negócio assim, ó, bonito e tal. Aí, de repente, foi, né, como tudo em volta nossa aqui, você vê aqui, Lago Sul, né, o que era nos anos 80 e o que é hoje. Ontem eu fui lá na Agro Brasília, fiquei impressionado já com a passagem ali para São Sebastião, aquilo ali. Rapaz, é um negócio impressionante o movimento disso. Antes de inaugurar a Ponte JK, a passagem era aqui pelo Gilberto Salomão, subia ali e tal. Eu morava aqui na 15. Aliás, meus filhos ainda moram ali. Era uma dificuldade de você atravessar aqui. Quando inaugurou a Ponte JK, um vazio aqui, foi uma maravilha. Já lotou de novo. Então, quer dizer, pois é, Mas já está cheio. Sim. Já ficou cheio de novo. Tá tudo cheio. E agora vão ter vários bairros lá, né? Puxa, Agora tem a reserva, não é? Que vai ser lá. Então, E é bonito o lugar. lindo. Não quero ir para lá não, mas é bonito. Só que você imagina se o governo não se preocupar com essa, né, que chama RIT, né? O relatório de impacto de trânsito que vai ter nessa região, seríssimo, porque ali você já tem o Jardim Botânico, que cresceu muito, você tem o Mangueiral, agora o novo Mangueiral, que também São Sebastião, os condomínios daqui do final do Lago Sul. No mínimo 50 mil pessoas. Você imagina uma loucura que é Agora, você a imagina, hora do rush. você né? imagina se o Luiz Estevão conseguir construir o Santa Prisca ali, que é naquele caminho para cá. São 900 mil pessoas. Seria um empreendimento. Nossa, Hã? realmente vai. Rapaz, É uma cidade Ué, gigante. você não tem trânsito, não. Vai ter que fazer tudo no drone. Eles estão falando que eu acho que vai sair do papel, e aí não sei se vocês estão com essa informação mais apurada das pontes, que vão ligar justamente para Mas é a desafogar. norte, né? Mas falou que vai ter uma perna para cá, para justamente não entrar pela ponte JK e sair por uma outra, Por trás lá. e você desafogar e já cair ali na L4, e, enfim, aí depois ia para o Taquari. Então são vários projetos que tinham, eu não sei qual que está mais avançado ou não, mas era uma das, né, sugestões para desafogar um pouco o trânsito dessa Eu te confesso que eu região. não tenho essa Que a informação. não. gente preocupa, né? E você tocou na palavra e-commerce, né? Eu acho que o e-commerce é irreversível há muito tempo. E até uma vez eu tive uma reunião com os lojistas do meu setor, que o e-commerce estava matando a gente, no caso Americanas, né? Estava pondo tudo abaixo custo. E eu falei, olha, só se a gente for naquele tempo na Tele Brasília, tirar todos os cabos, cortar todos os cabos, desprogramar. O e-commerce é irreversível. Hoje eles têm centro de distribuição em Brasília, a Shopee tem, a Amazon tem, vai ser irreversível. Só que nós temos que ver como é que nós vamos fazer Para competir com ele. para competir com eles e o que o governo está pensando nesse ponto. Porque você veja bem, o que faz, qual foi a fama de Miami? Não foi a Disney, Não. foi as Primeiro, compras dos produtos eletrônicos. primeiro foi o seguinte:
Paraíso do Idoso. Eu Isso. me lembro muito bem, sou mais velho do que vocês. Então lá era o Paraíso do Idoso americano, calor vinha para Miami. Depois sim, aí entrou as compras. Né? Tudo era fácil. faz, Miami, Que perto para nós. tem a cidade del Leste de diferente de Brasília? Nada. Desculpa, Brasília dá de 10-0. Faz tempo que eu não vou lá, foi uns 6 anos atrás, 4 anos, a gente vê reportagem. O que tem de diferente? Nada. Brasília tem o lago, tem várias pontes, extensão, monumentos históricos, uma arquitetura que nós linda. não conhecemos a maioria. Que eu conheço a maioria porque eu faço questão, mas muita coisa gente, não tem conheço. turismo cívico. Quando eu Então, digo nós, não somos é, nós turismo- dois. Mas o turismo o cívico, turismo mas, cívico. Zé Então, você Carlos. fala para e-commerce, não tem jeito, mas por que a gente não pensar em Brasília, que poderia trazer gente para os eventos, a gente pensar num polo do varejo? Pensar. Polo do varejo. Polo Isso do aí. varejo. Vamos Agora, supor, Marcelo, esse livro que nós fizemos da DAP3, eu lutei pela revitalização da DAP3 me lembro, desde Pois 2017. eu ia entrar nele agora. Desde 2017, tudo. Por que a gente não faz da DAP3 um polo do varejo? Cada quadra acaba achando a sua característica. Ferragens, fechaduras, roupa de bebê. Cada um seu nicho, tá. né? Mas é impossível Eu hoje acho que você... pegar aí os 20 segmentos mais fortes e fazer. Porque qual que é o maior problema que eu vejo da W3? São lojas com 50 metros de extensão por 5. Então são lojas sem vitrines. Você sabe que se vende muito pela vitrine que você formata, correto? Claro, a Então ali tem uma vitrine dificuldade. é Então de tinha suma que haver importância. do empresariado também, que você pega cada quadra. Vamos revitalizar isso aqui? Vamos. Cada um vai ter sua participação nesse e nesse. É um negócio difícil de se fazer. Mas se tiver uma pessoa, um grupo de pessoas estudiosas, e dizer, ó, vai ser isso, e aí o governo ajudar, porque a gente está vendo o setor comercial, está melhorando. Melhorou bastante. Quem está investindo lá... Aí o Sistema S fez uma maravilha com as suas bases, correto? E outros vão fazendo. Já tem outros. Eu estava, inclusive, com o podcast lá, tirei porque pareceu uma proposta melhor, então eu vim para cá. Mas é um lugar que eu tenho lembranças ótimas de lá, com bons restaurantes que nós conhecemos, entendeu? Era ótimo aquele ali, divertido, limpo. Agora, pô, a gente estava lá, Fábio e Alejandro, a DAP3 melhorou muito. sim, Vou aqui fazer a primeira, na época do ex-governo, eu fiz um projeto, esse projeto é do Roriz, Então, do Melhorias. aproveita e fala no projeto W3 e no livro. E a gente lutou não para ter o ótimo, mas para ter o bom, porque o ótimo ia ser inimigo do bom. Esse projeto começou comigo na presidência da CDL em 2017. Infelizmente, eu não tive o último ano de mandato, foi 2020, e depois entrou outra presidência que ajudou muito na DAB3, não deixou o projeto cair, e era uma promessa do meu mandato fazer o livro, e eles fizeram o livro, que foram o outro presidente da CDL. Então, acho que toda a diretoria da CDL, como as outras presidências fizeram, o governo ajudou muito, mas nós não podemos querer que hoje tenham lojistas na DAP3 Sul, porque eu tenho uma loja na DAP3 Sul e tenho um prédio alugado na Comercial Norte. Simplesmente, quase a mesma metragem aqui é 33 mil de IPTU, você começa o mês com R$ 2.726, e em Taguatinga, R$ 6.500. Não tem condição do Setor comercial sul e setor comercial norte. não tem, porque eles estão cobrando IPTU de uma área como se fosse nobre, quando não é mais nobre hoje em dia. E eu aproveito, Fábio, para lhe presenciar com esse livro,
tá? Não sabia que o Alejandro estava aqui, mas depois eu peguei o endereço dele, vou mandar o livro para ele. Querer muito, muito bonito. Esse é um livro Outra coisa, que conta a impressão, né? Material, né? a história da Qualidade. DAP3, feita pela CDL. E eu tenho a honra de ter começado esse projeto e ter contado com a ajuda de todas as entidades. Nenhuma se recusou a fazer, nenhuma se recusou a uma reunião, não teve ciúme, pelo contrário, todos queriam ajudar. Todos, Codese, FEComércio, Associação Comercial na época do Kleber, Sindi Varejista, com Edson, com a Brita, Sindobá. Por quê? A revitalização da DAP3, a Brasel, a revitalização da DAP3 vai influenciar em todo o comércio da Asa Sul. Certamente. Então, eu acho que isso. E nós temos que, viu, Leandro? Nós temos que, de fato, nós temos que ver essa economia do DF, porque a economia do DF, a gente conta muito com o fundo constitucional, mas nós temos que começar a gerar riqueza aqui, como já estamos começando. Eu acho que, Mas nós temos nós que- melhoramos muito. Muito, nós temos que muito. ter varejo. E o varejo, ele traz dinheiro imediato. Porque a pessoa compra aqui e a loja recolhe aqui. É injeção de recurso, né? Mas nenhuma loja vai querer abrir na DAP3 Cara, se não houver um incentivo de IPTU Não. e dos próprios lojistas também. Aí vai a nossa parte sim. de revitalizar a parte. E aí E olha, o governo se tem você- que ver a facilidade, porque é uma área tombada. Tem que facilitar alguma coisa. Concordo plenamente com você. Bom, chegamos ao nosso final. Nós já estamos com 40, quase 50 minutos de fala. A gente teria muita coisa para falar ainda. Tão rápido, né? Pois é, Tem passa tanta rápido. coisa boa ainda, né? Mas peço a vocês que deem o seu recado, cada um de vocês, e deixem as suas redes sociais para a gente dar ainda mais amplidão ainda, e peço a cada um de vocês, com seus seguidores e tal, que deem o like para a gente lá. Começo com você, Alejandro Parrilha. É o nome, né? Alejandro. Se eu chamasse Alejandro Parrilha, com certeza eu estava morando em Nova York. Ah, que isso. Fábio de Carvalho é muito bonito também. Bom, primeiro agradecer, Zé Carlos, Fábio, né, um amigo querido, agradecer toda a audiência. E assim, nós empresários, assim, nós nunca desistimos. Eu acho que a gente sempre tem um sangue guerreiro, né, de sempre, apesar das adversidades, de todos os tempos, eu acho que a gente passou por várias crises, né? Foi só pandemia, foram várias crises que a gente passou. Todos os planos passados, Você conhece, passei lembra por do plano, né, do Plano Collor, Collor, que plano- travou o nosso dinheiro? Plano Funaro, plano Brescia. Rapaz, eu passei por todos. As dificuldades são enormes, mas o empresário brasileiro, ele não desiste nunca. E nós não desistiremos do Brasil, de Brasília. Eu amo Brasília, amo o Distrito Federal, gosto muito daqui, né? Tenho um filho, né, nascido e criado aqui, sou cidadão brasiliense também. Então, a gente tem que dar oportunidade para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os nossos amigos, para as entidades. Eu sempre fui do associativismo, 25 anos que eu sou do associativismo, então sempre acreditei que através do associativismo nós conseguimos ter voz, né? Vozes de Brasília, né? Vozes de Fazer Brasília, aqui, né? né? Está no mercado, uma- graças a Deus, está bem posicionado já no mercado. Então, Graças a parabéns. E a gente tem que ter isso, tem que ter esse espírito de batalha, de ser batalhador, de, né, fazer um pouco pela cidade. Então, né, contem comigo, estou aqui à disposição. Foi um prazer, uma honra estar aqui no programa. Né? que agradecer. Quando quiser, faça convite novamente, que estaremos aqui para falar sobre Está sempre outras aberto para pautas. todo o empresariado, está sempre aberto. É muito bom, né, estar aqui com o Zé Carlos, que também tem uma experiência, Eu até né, brinquei com o Zé Carlos sobre enorme. isso. Como eu estou da Fé Comércio, da Associação Comercial, eu não posso pegar todo mundo, porque senão vira local, É verdade. correto? Então tem que pinça um, pinça outro e tal. Às vezes eu tô. Então eu queria que você deixasse, Alejandro, o seu
suas redes sociais. José Carlos também fazer a despedida dele, deixando as suas redes sociais. O meu é Alejandro Parrilla, né? E fico à disposição se quiserem também fazer perguntas, né? Depois você me passa, Fábio. Beleza. Tá? A gente tem o maior prazer de responder a todos, né? Espero que tenha contribuído um pouco com algumas informações e estamos sempre à disposição, nas ordens, para poder, né, estar aqui ajudando, contribuindo para um Distrito Federal melhor, para uma Brasília que a gente quer, né, para o futuro, né, das próximas gerações. Nossos filhos. Exato. Eu já vou para os netos, né? Então, mas é isso que a gente tem que já construir. devo ter bisneto daqui a pouquinho. Boa, parabéns. quiser. Não é? José Carlos. Primeiro, agradecer o convite, agradecer os ouvintes aí, que a gente acabou, passou muito rápido, né? E a gente acabou falando muito, mas tinha muito mais assuntos na área do DF. O DF é um estado rico, que a gente pode conversar muito sobre o DF, tentando buscar. Aprendi aqui que teve gente que sofreu muito mais na pandemia do que eu, que foi o Alejandro, né? No setor dele. E só tenho a agradecer de fazer parte da CDL, do SESC, da FEComércio, do Sindicato Varejista, e é o que ele falou. Ele tem 25 anos de associativismo, eu tenho um pouco mais. Isso é muito importante. Isso é de suma importância porque a gente faz o networking, a gente aprende com aquele que acaba de entrar numa diretoria e aquele mais experiente na diretoria. Então, e foi aí que nós nos conhecemos, né, Fábio? Já conheci o Alejandro de vista, mas acabei conhecendo agora. Participamos de várias reuniões. Isso é muito importante. E fica aqui aquele que tem o seu setor, que participe do seu sindicato, participe, porque aí ele será mais ouvido e poderá levar várias vantagens. Só tenho a agradecer. Minhas redes sociais é Disbrel, que eu uso Disbrel para tudo, e José Carlos Magalhães Pinto, que em particular. Mais reservado. Estou na Disbrel na 512, as ordens, e espero que se alguém tiver alguma boa ideia para a DAP3, que dê, porque a DAP3 precisa e todos nós precisamos lutar pela DAP3, porque a DAP3 é o plano piloto. Bom, muito obrigado, José Carlos. Alejandro Parrilla, muito obrigado. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. E está aberto para vocês quando quiserem, só dá um telefonema e a gente movimenta isso. Graças a Deus, a gente está até o mês de julho fechado. Graças a Deus está tendo excesso de... Então a gente, como eu estou com essa novidade aqui, então eu tenho a impressão que vai dar ainda mais um pique, como já apareceu agora nesses 3 últimos, né? Então, muitíssimo obrigado a vocês. Amigo seu, mandou um abraço, o Rubem Parrilla. Quando eu falei que eu ia vir para cá, ele falou, né? Falei que ia estar contigo também. E ele falou: nossa, manda um abraço para o Fábio de Carvalho, Zé Carlos. Eu quero trazê-lo aqui, já está na minha. Tem boas histórias aí também para contar de história Brasília. Nossa do passado, onde é que nós começamos e tal, o sofrimento. Ficou muito feliz com o programa. Bom, muito obrigado aos nossos espectadores que nos dê ainda mais condição de crescermos, apresentando sempre boas soluções para Brasília, que é o que mais nós queremos. Um abraço a todos, muitíssimo obrigado. Obrigado. E hoje nós vamos mostrar para vocês, nossos telespectadores, as principais notícias do portal vozesdebrasilia.com. E olha só, a gente começa por só notícia boa aqui do DF. O DF lidera o ranking nacional de qualidade de vida e Brasília é a segunda melhor capital do país, aponta o IPS Brasil 2026. Como vem mostrando, Brasília vem se destacando muito como a capital federal da qualidade de vida. A gente sabe que Brasília hoje está passando por uma boa transformação e a gente está ocupando o 2º lugar, perdendo apenas para Curitiba. Então, você que é brasiliense, você tem que ter orgulho da nossa cidade por ser a melhor cidade para se viver, atrás apenas de Curitiba, tá certo? E a segunda notícia aqui é que a nossa colega Ana Luísa esteve na Agrobrasília fazendo a sua palestra sobre
o que diz aqui a matéria? O agronegócio no Brasil. Ana Luísa destacou a importância das feiras como essas, como Agro Brasília, e ela falou também sobre a importância do agronegócio e sobre o importantíssimo assunto que é a agricultura familiar. Ana Luísa é uma especialista em agricultura familiar, em agronegócio, e ela deu o ar da graça na nossa feira tão sonhada aqui em Brasília, que é a Agro Brasília. E lembrando que a nossa feira Agro Brasília, ela vai até o dia 23 de maio. Ó, recomendo a você, que é brasiliense, que mora aqui no entorno, a ir visitar lá no PADEF a Agro Brasília. E por fim, outra notícia muito boa para Brasília é que Brasília ganha um destaque internacional e se consolida como potência no turismo de negócios. Brasília, pessoal, ficou em terceiro lugar também aqui por se destacar em eventos corporativos e eventos empresariais. A cidade, que é moderna, possui um setor hoteleiro tanto sul, tanto norte, vem se destacando para eventos empresariais. E essa é uma notícia muito boa, porque mais turismo, mais arrecadação, e isso é importantíssimo para Brasília. Não viver apenas do funcionalismo público, mas também de turismo. Essas foram as principais notícias do portal vozesdebrasilia.com. Convido a você a acessar lá, www.portalsovozesdebrasilia.com e acessar nosso portal, tá certo? Muito obrigado por sua audiência e volto para vocês. Até mais. Tchau, tchau.